Riso, cirurgião gastroenterologista, bom dia. Bom dia, é um prazer estar aqui novamente, ainda mais falar sobre um assunto tão importante. Pois é, rapaz, é assustador aí o número, inclusive, daqueles que estão comprando até falsificados esses remédios. Sim. Virou uma grande febre, né? Na verdade, essa classe de medicação ela foi feita para um tipo de tratamento. Aí perceberam que ela tinha um efeito associado à parte de emagrecimento e hoje em dia virou um open bar da medicação, Que praticamente. coisa impressionante. Mas ele não tem que ser vendido sob prescrição médica ou ele é liberado? Sim, essa é uma medicação, essa classe de medicação, né, GLP-1 chama essa classe de medicação. Na verdade, ela é feita para controle do diabetes e, determinando da dose, ela mostrou um efeito que não era esperado justamente no emagrecimento. Hoje até ela é recomendada, algumas medicações elas são recomendadas no mundo e aqui no Brasil para tratamento de obesidade em doses diferentes do tratamento de diabetes, mas não são drogas que você sai comprando e fala assim, vou tomar essa uma semana para emagrecer, ou não. São drogas que a gente precisa fazer um acompanhamento porque ela tem efeitos colaterais gravíssimos, se não bem acompanhadas, e são medicações que têm necessidade de uma prescrição e um acompanhamento bem próximo. Beleza, já faz esse mal todo se for original. Sim. Agora, por conta dessa procura grande, encheu de falsificados no mercado. Então, nesse caso, não faz mal nenhum. Mas também não emagrece ninguém. Não, faz mais mal, né? Porque a medicação... Mais? Porque assim, a medicação que ela é falsificada, a medicação que ela não é uma medicação de referência, uma medicação que ela não vem de uma farmácia... Pode ser um placebo. Então, mas pode não ser. Pode ser qualquer outra coisa. Qualquer outra coisa que quem vai falsificar coloca lá dentro. E o efeito colateral, que a partir do momento que uma droga ela é falsificada, ela não tem vamos colocar assim, um lastro, uma referência por trás, a Anvisa não consegue... Porque toda medicação que vem para o Brasil, assim como toda medicação que é aprovada nos Estados Unidos, na Europa, tem uma agência que ela regula isso. Ela olha e fala assim, olha, essa medicação realmente tem mais benefício do que malefício, é uma medicação que ela vem para cá na dose tal, a dose tal, que ela pode, nessas doses, com grandes estudos, mostraram que, apesar dos efeitos colaterais tal, tem benefício disso, disso, disso. Então, toda vez que a gente prescreve uma medicação, a gente tem a bula, aquela monte de letrinha pequenininha, mas nada mais é do que tudo que a medicação pode fazer de bem, tudo que a medicação pode fazer de mal e tudo que contém naquela medicação. Isso para toda medicação. Para tudo o que a gente toma, que é liberado pela Anvisa, obrigatoriamente tem que ter uma bula. Quando a gente compra uma medicação falsa, não teve essa fiscalização. Então, se o cara quiser colocar água com açúcar, ele coloca. Se o cara quiser colocar veneno de rato, ele coloca. Se o cara quiser colocar qualquer coisa, porque é falso. É fora de controle. É fora de controle. E aí, para nós que estamos do outro lado, que a gente recebe esse paciente, a partir do momento que você compra uma medicação falsificada, vira um mundo de efeitos colaterais. Uma bomba, porque a gente não sabe o que você tomou. Toda vez que você chega com uma intoxicação, vamos pegar um exemplo de uma outra medicação. Você tomou uma medicação para dormir, você errou, esqueceu que tinha tomado, tomou dose a mais, ou uma criança foi lá, achou a caixinha e acabou tomando. Quando a gente pega e fala assim, não, tomamos a medicação A, a gente liga a gente tem o CEATOX, que é um setor que cuida de intoxicação, ou às vezes a própria bula, a gente já tem o antagonista dessa droga, a gente olha e fala assim, foi essa, faz tal coisa. Foi essa, faz tal coisa. Quando a medicação é falsificada, a gente perde completamente a noção do que está acontecendo, porque a gente não sabe o que tem lá dentro. Não tem ninguém que entende cuidando do seu interesse. Você que está tomando. Né? É como se a gente estivesse num quarto escuro procurando uma agulha. São pessoas ou empresas, sei lá o que aí, que operam isso tudo, e estão um pouco preocupados com o paciente deles. É só financeiro. Você quer vender e ganhar dinheiro. Exato. Agora, você vê que país sem noção mesmo que a gente vive, né? Estraga, às vezes, nos departamentos de saúde dos municípios desse Brasil inteiro, vacinas para um monte de doenças que as pessoas não estão indo tomar. Nunca foi tão grande o número daqueles que não tomam mais vacinas aí importantes. Vacinas sobre as quais nem existe dúvida, porque a Covid deu lá aquele monte de dúvida e tal, dá até para entender, foi tudo muito corrido, atropelado, todo mundo foi impactado e reagiu lá. Então, excetua a questão da Covid aí, a vacina da Covid. Mas o que eu estou vendo é que, por exemplo,
quase a metade dos pais não levam as crianças para tomar vacina de paralisia infantil. Rapaz. Coqueluche, entre Coqueluche. outras. A gente, eu tô... Aí o cara chega e fala, toma um remédio que é para diabetes, que você vai emagrecer. Todo mundo quer. Não, Dá para entender um país desse? Essa questão da vacina foi até engraçada, que eu estava conversando com outros amigos médicos e eu falei assim, gente, eu vou ter que pegar livro de medicina dos anos 70, porque está voltando doenças que a gente não via mais ouvir falar, era doença do passado. E está voltando porque a vacinação... Que coisa. E quer saber, quem está comprando falsificado sabe que está comprando falsificado. Provavelmente por o preço, a facilidade do acesso, tudo isso. Ou carga roubada. Ou carga roubada. Tudo isso está dizendo para ele, ó, você está comprando uma bomba. E ele acredita no falsificado. Se ele comprou. Mas ele não acredita no remédio, na vacina, por exemplo. É assustador essa coisa sem noção, né? É um ponto assim, a gente não... Eu concordo que não é uma medicação barata, não são medicações completamente acessíveis, rodam em valor entre de 500 a 2 mil reais. Esse é o valor disso. São bem então caros. Então está explicado por que esse contrabando todo, Só que a partir do momento a gente fala que todo mundo é contra o crime, né? Fala assim, porque olha que absurdo. E aí vai comprar medicação roubada. Que me arruma aí. Esses somos nós, viu, gente? Você lembrou bem. Na média, viu, gente? Porque tem gente que não faz isso. Mas na média nossa, esse é o brasileiro autêntico. Né? Felizmente, né? Assustador. Felizmente. Eu não me assusto só por causa dessa ocasião. Me assusta porque um cara desse pode votar, por exemplo. Olha o perigo. Me assusta porque isso revela que vai demorar muito para a gente ser uma nação realmente soberana, né? Quando você tiver uma boa parte dela velhaca, espertinha e sem noção, fica difícil, né? Você pensar num país melhor. Mas a culpa sempre será dos políticos, embora eles tenham, sim, lá a sua dose. E nunca será da gente, enquanto povo, né? Então, tem aí um contrabando aí do remédio e tal. Me arrumam pra mim. E vai indo. Doutor, o que isso pode ocasionar na pessoa como consequência? Bom, essas são medicações que elas atuam diretamente vamos colocar, na parte endócrina do nosso corpo, na parte hormonal do nosso corpo. Então, quando a gente pega uma medicação de referência, vamos pegar Saxenda, Ozempic, Ribelsus, enfim, são as conhecidas aqui no Brasil, que estão disponíveis aqui no Brasil. Elas são drogas que elas têm uma íntima relação com o funcionamento do nosso organismo de uma forma geral, principalmente na parte de insulina, de glicose, enfim. Quando a gente compra uma medicação que não tem referência, não tem o lastro dela por trás, não são medicações verdadeiras, vamos colocar assim, a gente literalmente corre num quarto escuro. Elas podem ter um efeito similar. Raramente isso vai acontecer, mas até por conta da tecnologia envolvida por trás disso. São drogas que são caras porque a tecnologia embargada, a tecnologia que vem dentro dessas medicações são tecnologias de alto desempenho. Quer dizer, o laboratório precisa fazer uma demanda de investimento muito alta para conseguir que essa droga imite uma coisa que o nosso corpo produz naturalmente. E quando a gente compra uma droga sem referência, uma droga feita em casa, uma droga não verdadeira, dificilmente a gente vai conseguir ter um laboratório de casa que tenha a mesma tecnologia de uma empresa farmacêutica que investe bilhões na formação desse tipo de medicamento. Isso não é um medicamento que foi feito do dia para a noite. Todo medicamento aprovado no mundo, ele passa por alguns níveis de estudo. Fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, que são justamente assim. Primeiro a gente avalia, vamos pegar um exemplo, moléculas, vamos fazer assim. Mais ou menos, para a gente trabalhar com molécula, chega a investir 1000 moléculas para que uma dê certo muitas vezes, ou às vezes nenhuma dá certo. Então são bilhões investidos para que a gente consiga entender, essa funciona, essa parece que funciona, essa não tem efeito colateral mortal, não, tem efeito colateral em cima disso, então nunca uma medicação é liberada sem que tudo isso seja muito bem avaliado. Então, quando a gente prescreve esse tipo de medicação, a gente sabe onde a gente está pisando. Claro que os estudos em vida, quer dizer, os estudos feitos com medicação de 10 anos, 15 anos, 30 anos, mostram para a gente efeitos colaterais que em laboratório não mostram. Mas é muito raro uma medicação
que sai completamente do controle dentro daquilo que a gente tinha esperado. Quando a gente compra uma medicação falsa ou uma medicação que não tem procedência, a gente está expondo o nosso corpo a uma droga. Seria mais ou menos a mesma coisa de pegar uma droga comprada na esquina e fazer e tomar. É o que a gente coloca. A diferença da droga para a medicação, tanto chama drogaria, né? Toda droga que a gente ingere, toda medicação que a gente ingere é uma droga. Dependendo da dose que eu tomar, vai me fazer mal, dependendo da dose que eu tomar, vai me fazer bem. Esses estudos servem para isso. Quando a gente compra uma medicação roubada, não tem como eu proporcionar o que está te fazendo mal, o que está te fazendo bem, o quanto disso tem ação, o quanto disso não tem ação. Então, muitas vezes você gasta, a medicação custa 1.000. Você compra por 300, só que você pegou 300 e queimou, porque na verdade você está tomando algo que não está nem fazendo efeito em você. E 300 sai caro. E 300 Tanto sai caro. quanto 1.000 pelo original, que podia ser mais barato. Não quebraram a patente ainda desses remédios? Ainda não. Não. São medicações relativamente novas, né? No Brasil a gente vai... Será que não é também por isso que é caro? Sim, aqui... Desculpe, André. É só para o ouvinte entender. É quando eles descobrem lá, inventam um remédio, enfim, inventam não, mas digo, eles descobrem, lançam um remédio já eficaz para um determinado problema. Aquele laboratório tem um tempo lá, não sei, 10 anos, 15 anos. Naquele período, ninguém pode produzir aquela fórmula. Só eles que têm o direito, porque é uma forma de compensar o investimento de pesquisa que eles fizeram e Então, dá um tempo para eles explorarem o mercado e trazer de volta os recursos que eles investiram na pesquisa para descobrir aquela cura. Mais ou menos é isso. Aí, depois quebra. Um exemplo rápido aqui, o Viagra, por exemplo. Né? Ele ficou lá um período lá. De tempo em que ele custava muito caro. Porque a pesquisa feita para até que descobrir esse remédio aí para disfunção erétil e tal, foi muito alto o investimento. Tal, eles então compensaram esse período. Aí depois, outros, quando quebra, quer dizer, vence o prazo da patente, aí outros laboratórios podem fazer a mesma fórmula. Sim. Acho que é isso, né, André? Mais ou menos. E assim, a gente tem que lembrar que, apesar da empresa farmacêutica... E aí, quando entram as novas marcas, barateia. É concorrência, né? Mas assim, a gente tem que lembrar que a empresa farmacêutica, apesar de fazer medicamentos e falar assim, não, eu preciso desse medicamento para sobreviver e tudo mais, no fundo, ela é uma empresa. Então ela não faz a medicação própria. Claro que a busca da empresa farmacêutica, principalmente das grandes empresas farmacêuticas, das que realmente são sérias e muito boas, elas têm um fator de querer ajudar. Mas o foco principal da empresa farmacêutica é o lucro. Tanto é que hoje, se eu não me engano, ela perde só para a empresa do petróleo e de gamers, alguma coisa assim. A empresa farmacêutica, de questão de arrecadação, é da segunda ou a terceira com mais arrecadação. Então, assim, se eles investem bilhões para ter uma medicação, eles querem receber mais que isso. E por isso tem a patente, por X tempo só eles podem fazer aquilo, ganham lá o dinheiro para compensar os investimentos, depois disso outros laboratórios já podem usar aquela fórmula. Nesse intervalo aparecem as picaretagens também. No exemplo que eu dei do Viagra, começou a aparecer lá o azulzinho, não sei o que mais, picaretado, e aí foi. Aí vira uma bagunça. É assim que funciona o negócio. Aí, Adalberto. Estamos num tempo. E está dentro desse tempo da humanidade de querer tudo facinho com esforço zero. Tá desse jeito. Tudo que é fácil agrada. Né? E de preferência é baratinho, mas ainda não é o caso. Isso acho que você levanta até um ponto importante. Assim. A gente hoje tem muito efeito colateral em cima dessa medicação. Muito efeito colateral não. Nós temos alguns efeitos colaterais, mas toda medicação que a gente prescreve, nós temos alguns efeitos colaterais associados a isso. O problema é que quando a gente vulgariza uma droga, ou quando a gente transforma essa droga numa coisa hiper popular ou super fantástica, a gente tem que tomar cuidado, porque tudo que vai demais, a gente tem que prestar atenção. Opa, peraí, está acontecendo alguma coisa. E a gente entra num ponto hoje em dia, eu brinco que ele é uma droga moderna para um problema moderno. Porque, tudo bem, o diabetes, tanto é que a gente nem discute tanto assim a questão da eficácia dessa droga para o diabetes, da liraglutida, da semaglutida para o diabetes, porque são drogas maravilhosas, são drogas muito modernas, são drogas que trazem... Para o diabetes são ótimas. Para o diabetes são ótimas. Para o emagrecimento também. Só que o que aconteceu? Essa droga foi feita para o diabetes, para tentar controle do diabetes, da insulina, ela age na via da insulina, na via do glucagon, na parte da glicose, então ela diminui a quantidade de açúcar no sangue. Foi feita para isso. Junto disso, viram que um dos efeitos colaterais era o emagrecimento.
E aí eles começaram a entender que quem tinha o diabetes, muitas vezes tinha a obesidade associada, tomando essa medicação perdia o peso. Então, além do efeito benéfico do controle do açúcar, ela vinha um controle benéfico também do perda de peso. A gente cansa de ver. Que é importante. Que é maravilhoso, porque muitas vezes o cara a pessoa tá lá com uma obesidade, não consegue perder o peso, precisa de um estímulo para isso acontecer. E a opção anterior era só cirurgia bariátrica ou, quer dizer, um outro extremo, que também depois a gente pode comparar uma medicação com esse tipo de cirurgia e encaixar. E eles perceberam que essa era uma droga que ela ajudava nos dois pontos. E aí, no mundo foram estudando doses dessa medicação e perceberam que essa droga também auxiliaria muito na questão da perda de peso. Então, o paciente que era obeso, que não queria fazer uma cirurgia bariátrica, por exemplo, essa era uma droga que auxiliaria na questão da perda do peso. Maravilhoso. Até então, até aí, no primeiro momento a gente olhou e falou assim, cara, temos uma droga que vai resolver um problema. A gente atirou num lado, acertou. Matou dois coelhos. Matou dois coelhos. E maravilhoso. Um tiro só. E aí essa droga foi popularizando. E realmente, para um paciente que ele é obeso, um paciente que ele é cardiopata, um paciente que tem risco para AVC, para um paciente que está com diabetes compensado, que tem um diabetes tipo 2, essa droga vem como realmente uma coisa revolucionária, como uma medicação que realmente muda a perspectiva de vida do paciente e muda a perspectiva de tratamento do paciente. Entendi. Eu canso de ter exemplos de pacientes que tinham pré-diabetes ou que já tinham diabetes bem no início, que tinham uma obesidade associada, que começaram a tomar medicação, perderam peso, começaram a fazer uma atividade física, começaram a organizar a parte alimentar da paciente. Hoje em dia os exames da paciente são maravilhosos. E aí a gente entende que essa é uma droga muito boa. Só que o que começou a acontecer? A questão estética, a questão da facilidade, a questão da vulgarização, da indicação da droga começou a acontecer. E aí, com isso, a gente entrou num ponto que o mundo começou a prestar atenção, que alguns efeitos colaterais começaram a aumentar e começaram a chamar a atenção. E até com mudança opa, peraí, se eu tomo essa medicação, é mais ou menos igual quando tem o AS. Eu tomo AS, então logo esse paciente, se for passar por uma cirurgia, pode sangrar mais. Então a gente tem que avaliar se vale a pena ou não tirar, isso é uma outra discussão. Mas seria a mesma coisa. A gente foi percebendo que tanto que essas drogas, a GLP-1, elas estão associadas a alguns efeitos colaterais que valem uma atenção especial. Opa, peraí, se esse paciente toma essa medicação, nós temos alguns cuidados a mais para tomar com esse paciente. Eu não posso conduzir esse paciente para alguns procedimentos ou para algumas rotinas, igual eu conduzo um paciente que não toma essa medicação. E até aí, beleza, faz parte da medicina a gente entendendo um pouquinho mais o perfil. Só que o que aconteceu? Hoje, até pessoas que não teriam indicação de tomar essa medicação começaram a fazer uso dela para perder. Eu preciso perder uns 5 quilinhos aqui, ao invés de eu procurar um educador físico, procurar uma nutricionista, mudar minha rotina de vida, eu vou lá na farmácia, compro a medicação, tomo por um mês, tomo por 2 meses, não mudo minha vida, não mudo meus hábitos de vida e fico no shape, vamos colocar assim. E aí a droga perde a função dela. Na verdade, ela perde o propósito inicial, que é tratar uma patologia e vira um tratamento de estética. E aí a gente começa a escutar diversas abobrinhas, diversas atrocidades médicas em cima disso, e a gente vulgariza uma prescrição de uma droga que é muito boa. A gente passa a usar essa droga como um meio. Acaba que depois a própria finalidade vai ser prejudicada, né? Por um universo clandestino e... Sim. Meus amigos, fica aí, portanto, não sei se você está fazendo uso aí, qual a finalidade tua e tal, mas se tiver... Quer dizer, nada contra a droga, mas qual a consistência dela dentro desse universo... Achei questão de indicação. Nebuloso aí do contrabando, de roubo de cargas, essas coisas todas. Não, e também na própria parte de indicação, né? Hoje em dia, agora até fazendo uma crítica à própria classe, a medicina, por muitas vezes, ela virou um comércio. Isso é muito ruim, isso é uma questão ética que a gente muito discute, a gente pega os médicos sérios que a gente olha e fala assim, e tem muito colega que acaba destruindo toda a classe médica em função. A gente está cansado de ver problemas relacionados à questão estética, a questão de uso de exacerbado de anabolizantes, enfim. Então, hoje em dia, a gente vulgarizou muito a prescrição de algumas medicações, a gente trouxe muitas coisas que eram temíveis para o dia a dia, muita coisa que era
não, isso é um tabu, isso não era de fácil aplicação. Hoje em dia já virou não, eu só faço uma suplementaçãozinha, eu só faço uma reposiçãozinha. E tudo que tem um leque de problemas por trás ficaram banalizados. Então eu vejo muito isso. A questão, acho que o grande ponto do Ozempic, da Saxenda, do Wegovy, enfim, todas essas medicações, são as indicações que elas têm sido feitas. A gente transformou o Ozempic, a gente transformou a Saxenda, a gente transformou o Wegovy em drogas milagrosas e que não pode tomar que não acontece nada. E não é assim. Toda medicação que a gente prescreve, toda medicação que a gente faz uso, a gente tem um objetivo, a gente pesa numa balança os prós e os contras, a gente coloca e fala assim, olha, essa medicação é o que eu falo muito para meus pacientes, eu cuido muito de doença inflamatória intestinal, que é um outro tipo de doença, e que o efeito colateral da medicação que eu prescrevo é enorme. Só que entre ter a doença e prescrever essa medicação, ter a doença é muito pior do que a medicação. Então a gente prescreve, mas os meus pacientes sabem do risco da medicação que usa. Eu vejo hoje em dia que esse tipo de droga, esse tipo de medicação, de classe de medicação, muita gente toma e não faz a menor ideia do que pode acontecer. Você está injetando uma coisa no seu corpo. Isso gasta tempo de consultório, né, doutor? Gasta. É o que eu falo. Eu entendi o que o senhor quis dizer aí. A despeito de terem bons médicos, e temos médicos preocupados com a ética, com tudo. Eu chegar lá com os exames de sangue dele, está lá com colesterol um pouquinho alto, ou até alto, sei lá. Explicar para ele dos costumes dele, da alimentação dele, de uma série de coisas, de preferir certos alimentos, um monte de coisa que poderia ser auxiliar nisso tudo, dá trabalho e gasta tempo de consultório. Você pega o resultado, é mais fácil dizer, toma uma estatina e acabou. Entendeu? Que não é ruim, mas tem caminhos bons aí que gastaria tempo de consultório, tempo de consulta, né? Por sorte, isso não é uma prática geral, mas tem. Porque, né, tem médico muito sério, tem mesmo. Mas tem alguns que é mais fácil, né? Dá uma estatina da vida aí que você tira, tá tudo bem. E quando a gente ficava só na questão do mais fácil, ainda estava bom. Hoje em dia tem muito médico que vive na base do comércio mesmo. Então usa meios até não comprovados pela ciência, meios assim. Nós estamos falando de profissões aqui como a minha, como todas as profissões em que tem gente séria. Sim. E tem pessoas que não. Então ninguém está desmerecendo uma categoria inteira. Sim, não, eu acho que a questão é o uso dessa medicação. Eu não estou dizendo que o paciente que tem um peso, um paciente que tem a indicação de fazer uso da medicação é maravilhosa, é muito bem-vinda. É mais uma arma que a gente tem para lutar contra uma guerra de obesidade que hoje em dia é um problema crônico. Só que a gente tem que entender que isso é para paciente obeso, para paciente que tem realmente problema com o peso, não para... eu preciso entrar no vestido no final de semana, eu preciso fechar o paletó, eu preciso criar gominho na barriga. Acho que esse é o grande ponto. Doutor, me permite, ouvindo o senhor, é claro que a gente sempre traz um profissional aqui para conversar, bater o papo e levar orientação para a população, e sempre todos eles falaram, nós somos diferentes, organismos diferentes. Então, cada medicamento tem uma reação para o ser humano, a gente é diferente. Nesse caso também seria a mesma coisa, e chegou a informação também sobre paralisia estomacal, por causa do excesso desse medicamento. Consequência desse medicamento, doutor. Duas perguntas. Primeiro, a gente tomar cuidado em passar o mesmo medicamento que eu tomo para o Daércio, tá? E sobre essa paralisia estomacal, o que pode acontecer com o ser humano? O primeiro ponto que você colocou, eu falo que a medicina ia ser muito fácil se fosse uma receitinha de bolo. Eu tenho diabetes, prescrevo tal coisa. Eu tenho refluxo, prescrevo tal... E não é. Hoje, cada vez mais, a gente individualiza o tratamento porque a sua realidade é diferente da sua realidade. O paciente A tem um dia a dia de uma forma, uma alimentação de uma forma, doenças com isso. O paciente B tem outra. Então, nem sempre, para a mesma doença, a gente vai colocar a mesma medicação por questão de posologia, por questão de forma de aplicação, enfim. Toda vez que a gente tem a oportunidade de individualizar o tratamento do paciente, é sempre a melhor escolha. Tá? Isso para tudo, para praticamente qualquer doença, a gente olha para o paciente e fala assim, olha, o que melhor te adequa? O que é igual, eu sempre no consultório brinco muito que eu falo que é igual sapato. Você não vai correr uma maratona com salto alto e também você não vai sair para um evento de gala, para um evento para entrega do Oscar com tênis furado, rasgado e aí vai. Então, assim, situação... você fica em casa com chinelo, fica super confortável, mas você não vai correr uma maratona com chinelo. Então, assim, o medicamento é mais ou menos isso. Então, nem sempre o que é bom para um é bom para o outro. Então, eu tenho isso, pode tomar que vai fazer bem para você. Não é assim que funciona. Esse é o primeiro ponto.
Agora, a questão desse efeito colateral dessa classe de medicamento, isso é um efeito colateral que realmente é visto, ainda assim, não é uma constante, mas pela própria forma como a droga age, é esperado que a gastroparesia, quer dizer, a redução da digestão lenta, aconteça, justamente porque o efeito da GLP-1 é justamente diminuir a velocidade com que a digestão é feita. O estômago fica mais tempo cheio. Isso é um efeito colateral, mas um efeito colateral já imaginado. A gente já sabia que isso ia acontecer porque a própria funcionamento do GLP-1 no nosso corpo está associado a isso. Então ele libera mais insulina, ele diminui a velocidade do esvaziamento gástrico, ele permite com que você fique com menos açúcar circulando no sangue. Então o efeito da droga faz parte disso. Então é natural que isso aconteça. Só que o que a gente começou a perceber como efeito colateral mais intenso? Quem tinha refluxo começou a apresentar piora do refluxo, justamente porque esse estômago passa a ficar mais tempo cheio. Quem tinha mais facilidade para vômito começou a apresentar mais vômito. Mas o que a gente não esperava foram alguns efeitos colaterais mais graves, como a gente começou a perceber. Por exemplo, pacientes começaram a manifestar como obstrução intestinal com o uso da medicação. Então, por alguns anos, Fecha o estômago. É como se ele parasse de funcionar. Então, o paciente pode manifestar mesmo como uma classe, como se tivesse obstruído mesmo. Por exemplo, tem um paciente, que ele não é daqui de Matão, ele é de outra cidade, que chegou para a gente literalmente vomitando fezes. Sério? Fizemos tomografia e parece obstrução, procura obstrução. E, na verdade, esse paciente ele fazia uso do remédio. E foi tirar o uso da medicação e começar algumas medidas e fazer o tratamento do paciente. O paciente respondeu sem precisar de uma cirurgia. E aí, buscando na literatura, JAMA, enfim, grandes jornais médicos, realmente é um efeito colateral que ele já é relatado e já faz parte dos efeitos colaterais de classe. Então, hoje em dia, a gente já sabe que se o paciente faz uso dessa medicação e chega com esse quadro, a gente já tem que considerar. É claro que não é, eu tomo essa medicação, eu vou ter isso. Mas se você tomar essa medicação... Mas a possibilidade de que tenha sido por isso é enorme. Enorme. Então, a gente começa a trabalhar. Então, esse é um grande efeito colateral que a gente não esperava. E outra coisa que a gente começou a perceber. Como o esvaziamento gástrico fica mais lento, se eu vou passar por uma cirurgia, por exemplo, o meu tempo de jejum tem que ser maior. Então, hoje, as grandes sociedades de anestesia já recomendam a suspensão dessa medicação. E aí ainda é uma discussão quanto tempo, 21 dias, 14 dias, 10 dias, isso ainda é uma discussão. Mas normalmente, se o paciente toma essa medicação e vai fazer uma cirurgia de emergência, a gente considera que esse paciente está com o estômago cheio, porque o risco dele vomitar, ir para o pulmão, no procedimento é maior. Gente, em resumo, já deu para entender, né, qual é a situação desses medicamentos. Cuidado aí. Municie sempre do médico, sabe? E a partir dali, sobretudo de confiança, que esse médico saiba conduzir também, tenha o bom senso e a ética de conduzir bem essa situação. E dá para aproveitar a utilidade do medicamento? Dá. Vai ver lá quem é que é o seu influencer. Só para deixar claro também, né? A gente está falando esse monte de coisa da medicação e aí fala, não, mas espera aí, então eu estou tomando, eu vou parar. Não, calma, a droga é maravilhosa, a droga é muito boa. Essas medicações elas são de fato revolucionárias, mas eu acho que o grande ponto é, faça o acompanhamento devido com o seu endocrinologista, com o seu médico responsável. Problema, né? E vê lá de quem você vai comprar isso aí. Cuidado com o mercado clandestino, viu? Sim. Nunca sabe o que você está comprando. Se for original, é perigoso porque você está mal assessorado aí de orientação. Se for clandestino, se for, sei lá, um BO aí da vida, né? Você não vai ter a finalidade de cumprir. Enfim, cuidado. Valeu e muito. Aliás, como sempre, doutor André, obrigado pela presença, viu? Eu agradeço muito, é sempre um prazer poder fazer esse bate-papo, trazer um pouquinho de informação aí para... Nós aqui agradecemos, como sempre, por sinal, doutor André Riso, que é cirurgião gastroenterologista. Obrigado, bom dia.